Salve galera, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso terceiro episódio do Incendiados Podcast. E hoje eu tô aqui com as duas fundadoras do Remake Movement. E nós vamos entender como ele foi fundado, qual o objetivo dele. Vamos lá? Vem comigo nessa? É isso aí, galera. Começamos. Hoje eu tô aqui com a Bia. E aí, galera? Com a Giovana, as idealizadoras do Remake. Elas vão contar um pouquinho pra gente de como é esse movimento, qual a função dele. Deixa eu te falar uma coisa, desde já, deixa o seu like, comenta nesse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que essa conversa aqui vai ser muito produtiva pra você. Então vamos lá. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Poder ouvir de vocês essa ideia maravilhosa que é o Remake, que eu já conheço. Agora o pessoal precisa conhecer bastante sobre isso. Eu queria que vocês começassem se apresentando. Quem são vocês? Pode ir, Gil, primeiro. Sou a Gil, a Bia é minha irmã, né? A gente é da Igreja Família das Mãos de Cristo. Eu tenho 19 anos. E eu tenho 21, a Gil já me apresentou, né? Não deixa espaço não. Mas é isso, a gente congrega na Igreja Família nas Mãos de Cristo. Já faz 5 anos que nós somos convertidas. A Gil se converteu um pouquinho mais rápido do que eu, mas é nesse tempo aí. Bem novinhas, né? 19 e 21. É, Sim. a Uns Gil... 5 anos. Bem novinha, né? Sim, eu tinha 14. E eu tinha 15? Você tinha 16. Ah, não, mais é ou menos. verdade, porque eu tenho 21 agora. É verdade, eu tinha 16. Sim, Então faz 5 anos que vocês caminham com Cristo. Sim. sim. E como começou a jornada de vocês? Conta um pouquinho sobre a conversão de vocês. Como é que começou a sua história na família de vocês? Como é que é a influência cristã na vida de cada uma de vocês? Quer falar ou eu falo? Pode falar, eu vou complementando. Tá. O meu irmão se converteu primeiro. A gente tem bastante irmãos. A gente tem, acho que 6 irmãos? 6 irmãos. Isso. E aí um dos nossos irmãos se converteu primeiro. E assim por diante, né? Convidou meu pai e minha mãe pra ir numa célula. Aí depois disso, a gente começou a ir, porque meu pai e minha mãe obrigavam a gente a ir. Tipo assim, se a gente vai pra igreja, vocês também têm que ir. Mas, querendo ou não, foi algo bom, né? De uma Porque foi maneira que a ou de gente outra, começou foi a aquilo que levou frequentar. vocês pra lá. Sim, porque na época que eu e o Gil começamos a frequentar, é bem naquela época que você começa a ir com os amigos da escola, então você começa a ir pra matinê. Conflito, né? Sim, e tanto que às vezes a gente fingia que ia pra tal lugar, ia pra outro, sendo que tinha culto no dia, a gente não ia. Mas foi gradativo, né? Foi pela vida do meu irmão e da minha cunhada que a gente começou a ir. Mas eu tive mais contato que a Jo, eu acho, quando a gente era pequena, porque minha tia também é convertida, acho que desde a época Então que eu vocês sempre nasci. tiveram uma influência. Eu não lembro se a Jo ia muito comigo, mas eu lembro que eu ia bastante com a minha tia, bem no começo, eu devia ter uns 6, 7 anos. Aí eu ia na Paz e Vida ali do Alvarenga. Sim. Aí eu ia lá, né, no caso. Eu já fui na Paz e Vida também, tem uma na Vila Missionária, que era perto de onde eu morava. Já frequentei lá algumas vezes. Aham. Poucas também. Eu fui pouquinho e como eu era pequena, não é todos os dias que eu fui que eu lembro, né? Tipo assim, Você dias tem vagos, né? aqueles lapsos de memória, Aham. aqueles negocinhos. Sim. Isso. Acredito que eu tenha ido pouquíssimas vezes, bem pouco do que a Bia. O meu contato mesmo assim, indo e entendendo o que era, foi quando a gente começou a ir pra igreja. E a Bia falou que os nossos pais forçavam a gente, e a princípio a gente ia porque os nossos pais diziam que se a gente não fosse pra igreja, a gente não saía também. É verdade. Então a gente, por querer ir pra essas tias, a gente decidiu ir pra igreja. E Moeda de troca. Sim. E aí a Bia falava que a gente faltava, eu tinha um grupo pequeno que eu não ia. Ia pra festinha. A gente falava pros nossos pais, tipo, vamos uma festa de uma amiga. E não, era matinê. E a gente sabe que hoje em dia as coisas são bem complicadas, assim, em relação aos jovens. Naquela época já era também. Então eu tinha 14 Só piorou, anos. né? Só piorou. Eu tinha 14 anos, mas aprontava bastante. Era eu, a Bia e a Fê, que é a nossa sobrinha, a gente sempre assim, escondido. Mas foi importante os nossos pais levarem a gente, porque eu lembro que eu fui para 3 festas no total, não foram muitas. O meu período não foi grande, foram 3. Pelo jeito que ela tava falando, eu achei que era toda semana uma Não. festa, sabe? Foram 3 festas e na última a gente já tava 2 meses na igreja e foi quando eu vi assim, falei assim, não, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. E eu tinha faltado alguma coisa da igreja pra ir numa festa e quando eu cheguei naquela festa não fazia mais sentido. Eu lembro de estar lá em meio às pessoas e eram vários jovens lá, vixe, acho que devia ter criança lá de 11 anos, por aí, eram muito jovens.
E eu chegava lá e eu não me encontrava mais. Não fazia sentido pra mim, as músicas não faziam sentido, as bebidas não faziam sentido, as pessoas não faziam sentido, nada fazia sentido pra mim mais, porque o que eu buscava já não estava mais ali. E aí foi quando eu entendi, eu lembro até hoje, foi dia 3 de dezembro de 2017. Não fez mais sentido pra mim, desde então nunca mais fui pra festa, nada, porque eu sabia que o que eu precisava era Jesus, e Jesus não estava lá. Nesse dia, você acha que Jesus te olhou naquele dia e falou, é hoje? Eu acho. Acho porque pouquíssimo tempo, isso foi dia 3 de dezembro, no final de dezembro, acho que foi no ano novo, eu conversei com a Bia e com a Fernanda, falando assim, olha, cansei disso, eu não quero mais olhar Jesus. E aí foi quando eu decidi, falei, não, eu preciso entregar minha vida pra ele. E eu lembro até que elas me zoaram no dia. Maldade. As pessoas estão aqui junto. Pois é, elas Sim. falaram assim pra mim, nossa Gil, mas se você realmente quiser Jesus, você sabe que você não vai sair mais, né? Ficar com alguém nem pensar, ir pra festa, não, você não vai fazer mais. Sim. Se você entrar pra igreja é isso. E eu falei assim, não, eu quero, eu realmente quero. E elas me zoaram e foi até engraçado, porque 2 semanas depois, que eu já tava decidida, a Fernanda mandou mensagem pra mim e falou assim, Gil, eu acho que eu também quero. Aí não deu vontade de dar aquele troquinho, não? Ó, você não vai sair nada. Não deu vontade. Não, que isso. Aí a gente foi pro café, acho que 2 semanas depois, a gente se batizou em fevereiro, se não me engano. Sim. E aí no começo de fevereiro a Bia falou, gente, eu também quero. Sim, e até eu tava até lembrando disso esses dias, que na época a gente tava estudando, né? E eu tinha o costume de sempre sair da escola e eu ia jogar bola, porque eu gostava muito. E eu lembro de conversar com uma amiga minha, né? E que eu já tava começando a frequentar junto com a Gê, eu falei assim, ô Duda, eu acho que eu só vou me batizar com uns 18 anos, que eu já sei o que eu quero da minha vida, acho que não passou uma semana. Batizou. E aí eu tinha decidido, porque as meninas decidiram primeiro, que eu lembro que a Fernanda e a Giovana aceitaram Jesus, tipo assim, anos-luz na minha frente, porque demorou um tempo delas aceitarem Jesus até a gente se batizar. E acho que uma semana antes do batismo, eu tava assim, ai, será que eu batizo? Será que eu não batizo? Sempre assim, aquela confusão. E eu tava, e tipo assim, a gente era nova convertida, a gente tinha discipulado de vez em quando, porque os nossos pais se converteram, tipo, uns 2 meses antes, né? Sim. Então a gente acompanhava os discipulados. E aí eu lembro que eu tava na cozinha e eu tava nessa indecisão se eu batizo ou não, e eu ficava assim, mas se eu batizar, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo, nananana. E eu pensei assim, falei, nossa, mas esses pensamentos não devem ser de Jesus, né? Porque um dia você viu Jesus falar pra mim não me batizar? Não faz sentido. E aí na época eu lembro que eu orei, tipo assim, Deus, se não for de você, eu não quero nem lembrar do que eu penso. Tanto que eu não lembro exatamente as palavras. Lembro de ter os vagos pensamentos de, tipo assim, não batiza. Mas, tipo assim, o que eu ficava colocando em pauta, o que veio na minha mente, não lembro de nada. Se eu me perguntar, não lembro. Só lembro que, tipo assim, ficava pesando. E aí, vou ou não vou? Tanto que eu acho que eu até cheguei a comentar isso num GP que o Edirado tava dirigindo, né? Sim, sim. E até é engraçada a história, porque quando eu decidi que eu queria aceitar Jesus, eu tenho uns sonhos. E aquele foi o primeiro sonho que eu tive. Eu sonhei que tava eu, a Bia e a Fernanda numa sala branca, assim, com as paredes brancas, com a roupa do batismo. Só que até então, nenhuma das duas queriam. Eu falei assim, deve ser um sonho aleatório e tudo mais. E aí foi passando o tempo, eu não lembrava dessa história da Bia, ela falou que agora eu falei, caraca. E eu nem sabia disso que você tá falando. Eu lembrei do sonho. E aí, quando a gente foi se batizar, foi em ordem. Batizou eu, a Fernanda e a Bia. E aí, quando a gente subiu pra salinha pra se trocar, era exatamente a mesma sala do meu Que você sonho. tinha Com sonhado. legal. as mesmas roupas do meu sonho. E nós Legal. três. Não E foi sabia. assim em ordem, porque normalmente nossa igreja quando batiza, o pessoal sobe e aí fica na salinha na ordem, né? Uhum. E aí bateu de ser a gente uma em seguida A da vida do outra sonho. e as mesmas pessoas do sonho no mesmo lugar. Maravilha, muito bom. Essa confusão que vocês contaram, que vocês sentiram, parece que isso é uma crise mundial, que todo mundo passa por isso. Porque eu lembro também que eu também passei, que é a mesma dúvida. E como você falou, parece, não faz sentido. Você percebe que a confusão é a nossa vontade, porque Jesus quer isso, né? A gente fala, será que Deus não quer que eu me batize? Não. E parece que quando a gente está para tomar uma atitude dessa, tudo conspira ao contrário. Na minha vida, parece, não, tá acontecendo tal coisa assim, eu não posso me batizar agora. Aí vem os desejos, vem as vontades, e aquilo a gente fica naquela luta. Aí no dia que eu fui me batizar, tava, muito gelado. Falei, e se eu desistir agora? O frio desse aqui, eu vou entrar nessa piscina aí. Mas parece que o ato do batismo pode parecer simples, mas quando a gente toma aquela atitude, quando a gente sai daquela água, para Deus é algo muito importante. Porque a gente fala, agora sim eu tô com Jesus. E eu acredito que com vocês não foi diferente. Sim, com certeza. Foi um divisor de águas, eu acho. Sim, Né? eu acredito também que é uma experiência única, assim. Eu lembro até hoje,
se for ver o vídeo do meu batismo é muito rapidinho, né? O pastor mergulha, a gente sobe de volta. Só que eu tenho na minha memória até hoje que parecia assim, que demorou horrores. Mas não era um demorar, tipo, meu Deus, tô me afogando. Era tipo, realmente, parecia que na minha cabeça era em câmera lenta e eu realmente descia. Muito bom ser preso naquele... Sim, e aí quando eu subia, parecia que eu era outra pessoa e que, tipo assim, todas as coisas foram feitas novas. E tinha 14 ainda, não tinha chegado a fazer 15. E eu tava lá chorando, tem até um vídeo, eu tô lá chorando horrores, meu pastor me abraçando. Porque naquele momento eu me senti muito abraçada por Jesus. Eu acredito que eu tive um encontro com ele antes de me batizar. Acredito que a Bia não saiba dessa história, são pouquíssimas pessoas que sabem. Mas antes de me converter, eu me cortava. E eu era muito frustrada assim, em algumas áreas da minha vida. Eu não me sentia feliz em muitas áreas da minha vida. E eu lembro que a última vez que eu me cortei foi quando eu realmente encontrei Jesus. Que eu tava com as portas do meu armário abertas, porque eu tinha uma lâmina lá dentro. E conforme eu me cortava, eu orava, e foi a primeira vez que eu realmente orei pra Jesus, que eu falei com Jesus, mesmo sem saber direito quem Jesus era, e eu falei assim, Jesus, nunca mais eu vou fazer isso comigo mesmo, porque eu sei que o Senhor não me criou assim, dessa forma. E desde aquele dia, nunca mais, desde aquele dia eu falei pra mim, não, eu quero Jesus, porque eu sei que eu nunca mais tive vontade, porque era algo que eu sentia vontade, eu queria me machucar, eu queria me punir. E depois daquele dia, nunca mais senti nada. Eu acredito que Jesus, ele veio sobre mim de uma forma assim que eu não esperava. Eu orei, mas naquela época eu não imaginei que isso poderia acontecer. Que a oração ia fazer tanto sentido. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês, pela sua vida. Eu não sabia disso, hein? É novidade, porque, o legal é que Jesus faz. A gente fica preso na nossa vida com medo de Jesus não fazer. Às vezes a gente ora com medo. A gente ora pensando que não vai acontecer. Mas essas coisas nos mostram que Ele faz. Essas coisas nos mostram que Ele é soberano. Sim. E não há nada igual a Jesus. Eu acredito que quando Ele nos toca é algo extraordinário. E você falou que você se batizou com 14 anos, e foi a mesma idade que eu me batizei também. 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu me batizei, e eu lembro que a minha igreja, ela era um ministério que tinha outras igrejas, né? Antes desse agora. E a gente juntava o pessoal que ia batizar e numa igreja só, e aquele fazia aquele evento. E no dia do meu só tinha eu da minha igreja. Então tinha um monte de pessoas desconhecidas, só tinha eu lá meio tímido, meio apreensivo. Mas, é um negócio assim, sobrenatural. Se você que está assistindo isso aí, tá prestes a se batizar e tá com medo, toma essa decisão. Sim. Porque traz mais vida ainda. E você vai entender o que a gente está falando para vocês. E você, Bia, antes da sua conversão, ou no processo de conversão, teve alguma situação que você sentiu esse toque, como a Giovana falou? O meu foi um pouco diferente do da Geu, porque na época que eu me batizei, eu tava na igreja, mas você sabe quando você tá e você não tá. Então acho que demorou mais ou menos 1 ano pra mim, tipo assim, estar mesmo, né? Porque a gente se batizou em fevereiro, eu acredito que eu, tipo assim, agora eu tô crente mesmo. Foi, tipo, pro final do ano, mais ou menos. Eu lembro que a gente teve um culto de jovens em outubro. Sim. E eu acho que foi daquele dia em diante que eu falei, não, vou parar o que eu tô fazendo agora e seguir aquilo que Jesus tem pra mim. Porque foi a partir daquele momento mesmo. E aí acho que aí do outro ano que a gente começou a se aprofundar mais. E desde então seguindo nessa caminhada, querendo sempre conhecer mais Jesus, né? Porque acho que não importa o tempo que a gente for ficar nessa caminhada, cada dia mais a gente pode aprender sobre Jesus, né? Muito então, conhecer Jesus, né? Sim, então demorou um pouquinho, não foi tipo um negócio que... rápido. Não foi. Mas foi um processo que deu pra aprender com ele, né? Chegar onde a gente tá hoje. Esse negócio de rápido, isso às vezes acontece, mas muitas vezes não, né? Na maioria das vezes não. A gente tem mania de olhar para a vida de Paulo, por exemplo, e falar, quero isso, tipo, do nada o cara tá num cavalo, caiu, mudou de vida completamente, mas a gente esquece que muitos de nós somos iguais a Pedro, né? Que passou 3 anos do lado de Jesus, o cara tava do lado de Jesus, aprendendo com Jesus dia e noite ali, e ele negou a Jesus, e ele só foi reconhecer Jesus mesmo depois que Jesus ressuscitou. Então a gente precisa entender que existem pessoas que precisam de mais tempo. Sim. Realmente tem pessoas que são como o Paulo. Tem pessoas que a gente olha, a gente vê as notícias por aí, do nada o cara é famoso, faz um monte de coisa errada, do nada acontece um estalo na vida dele e, agora eu sou cristão. A gente que vê a internet, a gente vê direto isso, e parece que as pessoas ficam até chocadas. O cara ontem era... Mas acontece. Sim. Só que na maioria das vezes, como foi com você, acredito com a Giovana também, e comigo também foi assim, levou um tempo até a gente
entender que aquilo era o que a gente queria pra vida, pra nossa vida. E a gente às vezes tem que não se respeitar no sentido de, eu posso ficar fazendo coisa errada, mas entender que, tipo assim, vai passar por Processo, isso, você passa por processo até você chegar onde você quer estar, sabe? E a gente tem que entender isso. Por exemplo, no começo eu falava muito palavrão, tipo assim, muito mesmo. E, tipo assim, foi gradativo. E eu escutava, tipo assim, muito funk proibidão na época, que eu lembro que quando eu me converti, as minhas amigas falavam assim, ó. 2000. Minhas amigas falavam assim, no celular da Bia, se você for entrar na playlist, é um funk e depois um gospel, é um funk e depois um gospel. Não era assim, tá? Né? Mas, tipo assim, foi um processo, e a cada tempo eu ia, tipo, tirando uma coisa, você vai tirando, né? E hoje já não escuto mais, não falo palavrão nenhum. Mas claro, quando acontece você tem que se corrigir pra tentar melhorar sempre. Mas a gente tem que pensar, vamos... É um processo, Sim, né? porque a gente às vezes quer as coisas muito rápidas e se frustra por não acontecer tão rápido assim, né? Exatamente. A santidade é um processo, Sim. né? Existe um conto de fadas gospel que fala que, mudou tudo, você agora vai viver uma vida sem pecado. Ontem eu tava lendo um texto na pregação de ontem e eu tava com 2 traduções. A importância da gente ter 2 traduções na mão. Eu tava com a NVI e a ACF. E quando Jesus encontra com a mulher adúltera, que o pessoal tá pronto para atacar pedra, ele fala, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí depois ele chega para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Na NVI ele diz assim: vai e abandone a vida de pecado. E isso faz toda a diferença, porque, vai e não peques mais. A gente, será que ela nunca mais vai pecar? Ou será que ela não vai viver mais por esse pecado? Então, quando você entende isso, é um processo de santificação, porque a gente não é perfeito. A gente erra, mas a gente vai... Um dia a gente tira um funk proibidão, no outro a gente tira o outro, vai tirando, vai colocando a musiquinha ali, vai parando de falar um palavrão, e a gente percebe que a gente não vive mais para aquilo. Eu acho que é isso que a palavra quer dizer, né? Como vai e não peques mais. É aquele processo. Sim, e a gente acaba às vezes impactando as pessoas que estão do lado, porque na época eu não podia falar palavrão, então eu tentei evitar o máximo, então eu trocava as palavras. Tipo, eu falava sua boba, sua feia. E aí as minhas amigas começaram a falar desse jeito, tipo, como você é boba. Tipo, e eu falava, caramba, mano, que engraçado, né? Porque... Influencia, sim, né? por mais que não, tipo assim, vou parar de falar e falar assim pra elas falarem também. Não era por isso. Era natural. E aí acabava que elas falavam do mesmo jeito. Eu falava, nossa, legal, hein? Sim. Eu acredito que sobre isso, e eu acho que expande para muitas áreas dentro da nossa vida depois que a gente se converte, é a gente aceitar os processos. Entender que eles são necessários. Sim. Que às vezes se a gente tenta mudar tudo de uma hora para outra e virar as coisas de cabeça para baixo, a gente nunca vai obter o resultado final da mesma forma que seria se a gente passasse pelo processo. Sim. E nem comparar com um dos outros também, né? Sim. Porque o meu processo da GEO foi diferente. Exatamente. E eu não tenho que ficar me espelhando no processo da GEO, porque cada um tem o seu processo, sabe? Então acho que a gente tem que focar em nós e em buscar a melhor a cada dia, né? E também, como você falou, olhar para as pessoas e entender, né, que nem todas as pessoas estão na mesma etapa de vida que a gente. E às vezes a etapa que a gente se encontra hoje, não dá para você exigir que aquela pessoa que acabou de conhecer a Jesus, ela esteja na mesma etapa, né? Sim, é verdade. Eu acho que isso é uma coisa que eu tava até falando pra Geu, né? Que às vezes eu sou muito extremista com as coisas. Então, por exemplo, se eu não faço, eu quero que você não faça também. Por exemplo, tô falando em pecado, né? Por exemplo, eu não faço isso, então, você tá fazendo, por favor, não faz mais. Claro que não vou ficar cobrando você, enchendo o saco, tipo, você não tem que fazer, não forçar, porque não sou eu que convenço nada, né? É o próprio Espírito Santo. Mas, tipo assim, eu sou tipo assim, tá fazendo isso, então, não, peraí, vamos fazer assim. E eu quero que a pessoa faça, porque eu não faço, então não vou fazer também. E às vezes, eu até falei pra Gil que eu tenho que melhorar muito nesse quesito, porque acontece alguma coisa, eu vou lá reclamar, eu tenho que ser mais calma. Tava falando pra Gil, porque pra mim, fez isso, não vai fazer mais. Por exemplo, vamos supor, a pessoa pecou em tal sentido e ela tá no louvor do remake. Claro que tem coisas que, tipo assim, não vou colocar a palavra pecar. Eu vou falar aquilo que a gente tava falando esses dias, sobre estar triste, né? Não sobre estar triste, mas, tipo assim, não estar muito bem e não subir lá em cima. Entendi. Vou falar nesse sentido que eu acho que fica melhor de entender. Se você não tá bem, eu vou falar assim, não sobe lá em cima. Mas às vezes eu me ensino um negócio, vou pedir pra você falar agora, que, tipo assim, abriu minha cabeça não ser tão extremista a esse ponto de não vai subir. Você lembra o que é? Lembro. A gente citou porque dizem que a gente não deve fazer obra do Senhor de qualquer jeito. Tipo assim, se eu tô com raiva do meu irmão, se eu tô triste com o meu irmão, eu não devo fazer obra.
mas a gente tem que começar a discernir aquilo que a gente sente. Porque às vezes a tristeza que eu tô sentindo por algo que aconteceu na minha casa não é uma tristeza que vai tomar conta do meu coração. Eu só fiquei triste. Tipo assim, nossa, eu e a Bia, a gente deu uma leve discutida. Mas eu sei que quando eu chegar em casa, a gente vai estar rindo e vai estar conversando. A tristeza não é aquilo que vai me consumir. Sim. É algo que vem, algo que passa. Algo que Aí passa. sim, aí eu vou deixar de fazer a obra do Senhor, deixar de exercer aquilo que Ele me chamou pra exercer, porque eu me entristeci com algo. Às vezes a gente é muito extremista. Eu sou bem extremista. E isso também a gente olha por aquele lado, né? Porque qual o tamanho da obra do Senhor? Sim. Qual o tamanho do nosso objetivo? Porque às vezes a gente, por tristezas nossas, por coisas que a gente não conseguiu alcançar, ou por erros nossos, a gente esquece daquilo que é maior, né? E eu acho que quando a gente consegue passar por cima de uma tristeza, de uma raiva, de alguma coisa do tipo, para fazer algo maior, isso para Deus é sensacional, porque a gente olha e a gente, ele conseguiu passar por cima disso. Por que ele conseguiu? Era para ele estar chorando em casa. Mas existia algo maior a ser feito. Eu acho que isso também entra nesse sentido, né? Que você abre mão da sua vida, né? Porque todo mundo, quem olha por fora, você tá triste, você tá doente, você tá seja lá o que for, você precisa descansar. Não, mas não, cara, eu preciso entregar na vida de alguém, porque eu entendi que o que Deus fez pra mim é muito maior do que isso. Sim, é adorar em qualquer circunstância. Adoro, então, qualquer circunstância. É o louvor que a gente canta direto, né? Sim, independente do que aconteça, a gente continuar lá firme. Claro que a gente também tem que ter o pensamento de tipo, nossa, eu tô com raiva do meu irmão e eu preciso pedir perdão porque eu sei que não é algo passageiro. Aí sim, aí a pessoa se ausenta um pouco, pede perdão, resolve os problemas. Mas tô triste porque, sei lá, meu dia não foi muito legal, alguma coisa aconteceu, a gente tem que passar por cima dessas coisas. Porque aquilo que Cristo fez na cruz por nós foi muito maior pra gente deixar se levar por qualquer coisa. É por isso que Deus, ele sempre manda a gente parar de vez em quando, descansar, né? Porque são momentos que a gente tem para refletir, para colocar as coisas em ordem. Porque às vezes a gente tá correndo tanto, que a gente não tem tempo nem pra, o que eu tô fazendo na minha vida? Você não tem tempo nem pra se avaliar e falar, o que eu posso melhorar? Então a gente precisa desse tempo, porque a gente é humano. A gente às vezes faz tanta coisa, o pessoal olha de fora, esse cara é crente demais. Só que Deus, ele sempre nos ensinou que a gente precisa voltar, descansar, olhar pra ele e falar, aqui eu tenho que melhorar nesse ponto, porque eu acho que isso é algo que nos ajuda demais. Com certeza. Sim. Senão fica no piloto automático, né? E isso é muito ruim. Muito perigoso. É. Isso é muito perigoso. Sim. Isso é um erro que a gente vê em muitas igrejas por aí, que parece que é tudo automático. Parece que eles estão fazendo culto porque eles sabem fazer o culto. Parece que eles abrem o culto do mesmo jeito, eles oram do mesmo jeito, eles cantam os mesmos louvores. É como se eles olhassem para Deus e dissessem assim, Deus, eu não preciso mais de você, porque eu já aprendi como é que faz. Inclusive foi algo que eu li na Bíblia um dia desse e me chocou um pouco, sobre o tabernáculo de Moisés, né? Que a arca tinha sido retirada de lá. E depois Davi, ele vai atrás dessa arca e busca a arca e ele coloca a arca numa tenda. Só que nesse tempo todo em volta, todos os rituais, eles não tinham parado lá no tabernáculo. Então quer dizer, os caras estavam fazendo os rituais sem a presença de Deus lá. Então para eles não importava mais. Os caras estavam assim, eu vou fazer o ritual porque eu sei que aqui tem que queimar o boi, aqui é para lavar a mão, mas a presença de Deus não estava mais lá. E às vezes os nossos cultos são assim. Sim. Cheio de cultos que as pessoas já sabem como é que fazer, mas a presença de Deus não está mais lá, não há liberdade do Espírito Santo. Então acho que isso é um ponto extremamente perigoso. Sim. Perigoso, a gente tem que sempre se policiar nisso. Com certeza. Sim. Porque senão acaba virando cômodo, né? A gente vai pra igreja no culto de domingo ou no culto de quarta-feira, depende de como é na igreja de cada um, e a gente se acostuma a entrar e sair. E aí cantar os louvores, a gente nem adora mais, a gente só canta. A gente só canta. Então assim, é algo de se tomar muito cuidado. Vocês contaram sobre o processo de conversão de vocês. Quando foi o momento da vida de vocês falaram assim, eu quero mais de Deus, eu olho para a sociedade, eu olho para os jovens e eu falo, eu preciso fazer alguma coisa. E vocês criaram o Remake. Conta pra gente como é que foi essa história. Quer falar? Eu falo uma parte pela outra. Eu acho que isso aconteceu quando a gente tava vendo os podcasts, a gente viu um podcast do Nick Moretti e do Luca Martini. E eu acho que foi eu que vi, mandei pra você, eu não me recordo quem foi que Não viu. lembro também. Mas a gente tava assistindo e aí a gente via as histórias do Nick sobre o bailinho e a gente via as histórias do Luca pros lugares onde ele vai. E eu olhava assim e falava, cara, por que a gente não vive isso? Tipo, por que o Nick tá vivendo, por que o Luca tá vivendo e por que a gente não tá vivendo?
Porque os nossos jovens não estão vivendo, porque as pessoas que a gente conhece não estão vivendo. Se Jesus falou que no nome dele a gente poderia fazer essas coisas, nós faríamos obras ainda maiores, por que a gente não vive? Por que não acontece? E me gerou uma indignação assim, do tipo, o que eu tô fazendo? Onde eu tô? Sim. O que eu tô fazendo com a vida, sabe? Eu tô acordando todos os dias e eu vou trabalhar, eu volto pra casa e é isso e acabou? Ou eu realmente tô vivendo uma vida pra Cristo? Jesus. Sim. Sim. Eu lembro vagamente também que eu acabei indo num treinamento, lembra do Dunamis? E eu lembro que naquele treinamento a gente já tinha a ideia do remake, pelo menos no coração já tava. Acho que não lembro se tinha nome já, porque eu lembro que quando eu saí do treinamento, era um treinamento de evangelismo e sobrenatural, né? E aí eu lembro que quando eu entrei no Uber com a Vitória faz parte do remake também do nosso ministério, falei, mano, eu e a Ju estamos com uma ideia assim, assim, assado. E aí eu contei, expliquei pra ela, falei a base bíblica, que era Abacuque 3:2, faz em nosso tempo as mesmas coisas que fizeste no passado. Isso tem a ver com o nome. Sim. E esse nome, como é que é? Remake quer dizer refazer, né? Então a gente quer que Jesus refaça na nossa geração Muito bom, as mesmas muito bom. coisas do passado. E aí eu lembro que eu falei pra ela, porque a gente sempre acompanhou muito a Dunamis. Eu falei, essas coisas que loucas que acontecem aqui. E por que isso não tem acontecido no nosso ministério? E eu falei, e hoje estamos com essa ideia, expliquei pra ela. E aí eu lembro que a gente chegou, perguntou pros pastores se tudo bem, porque a ideia do remake não era ser o que ele é hoje. Porque hoje a gente integra pessoas de outros ministérios para estarem como voluntários com a gente. A ideia principal era que partisse só do nosso ministério. E aí, querendo ou não, a gente fez o primeiro culto e a gente tinha pessoas da banda que eram de outros lugares. E aí veio o Thiago junto com a gente, no segundo remake ele já integrou junto com a gente, e aí foi que a gente falou, não, Gil, a gente vai seguir com os jovens e a gente vai seguir com pessoas que também sejam de outros ministérios, porque não precisa ficar só na igreja conhecer. A gente pode expandir para outros lugares. Tanto que a gente não vincula a placa. Hoje os cultos acontecem na nossa igreja, mas não é o que a gente quer para o futuro também, né? A gente quer que aconteça lá, que aconteça em outro ministério, que assim por diante, porque a gente quer expandir. Em movimento. Sim. E acrescentando um pouco no que a Bia disse, e a gente falava isso muito quando a gente divulgava o remake, que a ideia dele não é que, tipo assim, a gente não quer ver pra poder crer. A gente quer ver porque a gente acredita que isso pode acontecer. A gente não tá indo atrás de sinais e maravilhas. Nós realmente queremos mais Jesus, porque a gente sabe que existe. Ele faz. A gente sabe que existe mais. Sempre existe um lugar muito mais profundo onde a gente tá. Eu já tive muitas experiências com Jesus, de coisas assim que eu nem achava que podia ser real. Coisas assim que eu olhava e falava, não é possível, isso tá acontecendo. Tipo assim, dias que eu pulava de alegria e dias que vinha um choro incontrolável. E antes eu achava que Jesus, eu ia na igreja, orava, voltava pra minha casa e era isso, acabou. Sim. E a gente sabe que o remake não é só, por exemplo, ver um paralítico andar, um cego ver. É tipo assim, fazer com que as pessoas entendam que há poder no nome de Jesus. Sim. Até nas coisas mais simples, Sim, né? até nas coisas mais simples. E querendo ou não, é pra expandir isso que agora a gente tem, né? Que a gente não tinha, e através desses podcasts, através do Dunamis, a gente adquiriu vendo que realmente Jesus faz as mesmas coisas do passado hoje. Então a ideia é isso, que o pessoal que vá, legal, vi o pessoal ser curado, mas no nome de Jesus eu posso fazer isso também. Posso fazer também, influencia, sim, sim, essa é a ideia. Que eu lembro que no primeiro remake a gente chamou, né? A Gil que pregou no primeiro. E aí eu falei, Gil, vamos fazer um apelo no final pra quem tiver com alguma enfermidade poder ir lá na frente, né? E a gente chamou e, tipo assim, depois a gente recebeu testemunho de inúmeras pessoas. Eu lembro até da Biazinha, porque em um dos podcasts, acho que com o Luca, ele fala assim, que chamou um cara vem orar aqui pelo pessoal que tá enfermo. Aí o cara que orou começou a chorar muito. Aí eu falei, por que você tá chorando? Porque é a minha primeira vez aqui e ele foi curado, foi um negócio assim. E eu lembro que quando ela terminou, a Biazinha, que é uma das meninas do remake, tava chorando absurdamente. Falei, Bia, o que aconteceu? Eu orei pela Rei e ela falou que foi curada. Às vezes nem a gente acredita. Sim, porque eu lembro também que eu orei por uma pessoa, quando eu cheguei, eu não lembro se foi pra você ou pra Vitória que eu falei assim, eu orei por uma pessoa lá, mas eu acho que não aconteceu nada, mas ela falou pra mim que curou. Porque, tipo assim, a pessoa tava, tipo, normal. Eu falei, não, acho que ela tá mentindo pra mim. Só que acho que deu um tempo depois, essa pessoa deu um testemunho lá na igreja falando que no dia foi curada, que o braço dela tava ruim e foi curada. Eu falei, caramba, duvidei, né? E eu tava errada. E é um negócio que mexe tanto com a gente, que eu não lembro se foi, acho que foi uma pessoa lá da igreja. Ela falou que não tava conseguindo mexer o braço, no final do culto ela tava lá rodando o braço. E não era tipo assim, fazer assim, não, ela rodava o braço mesmo. E falava assim, olha, meu braço tá Isso é sensacional, mano. O poder de Jesus ali na nossa frente é algo que surpreende.
Exatamente. E as pessoas que não creem, vendo isso, meu, eles falam, meu, o que está acontecendo? Jesus é real. E Sim. a gente vê que influencia. E a gente fez, eu lembro que a gente fez esse momento de chamar as pessoas que estavam enfermas primeiro. E aí eu tinha pregado no primeiro remake e após isso a gente queria chamar as pessoas para que elas recebessem mais de Deus, quem queria. E eu lembro até que eu falei pra Bia que eu tinha tido uma visão que, tipo, ia muita gente. Isso foi um dia antes. E depois que a gente orou por cura, eu fiz esse apelo, era tipo assim, uma multidão de pessoas. Sim. Era muita gente. Sim. Eu acredito que teve muita influência naquilo que aconteceu antes. Tipo assim, cara, Jesus curou, então eu quero esse Jesus. Exatamente. E as pessoas foram, e era muita gente. É. Muita Que eu gente. lembro que eu falei assim, ó gente, na hora eu vou ficar falando pra vocês, vai naquele ali, vai naquele. Não deu tempo de eu fazer, foi nada. Que eu começou a vir tanta gente, eu falei assim, vai todo mundo. E aí todo mundo foi rodando, até eu que ia ficar só coordenando, fui na hora também, porque senão ia ficar a gente sem orar. Tive que chamar o pessoal de intercessão da nossa igreja pra poder ajudar lá na hora, porque era muita gente. Era muita gente. Sim. E era jovem, era adultos, eram as pessoas mais idosas, então, tipo assim, era todo Sim. mundo de todas as idades. Você vê que por trás de tudo isso, antes sempre tem uma fome por Deus, né? Sempre tem algo que a gente, quero mais desse Jesus. Então, você que fala de Jesus, você que conhece Jesus, mas tem uma fome e acha que aquilo que você prega para as pessoas que estão à sua volta não surtem efeito nenhum, pode ter certeza que surte. Com certeza. Às vezes você está pregando para uma pessoa e você, eu estou pregando para uma pessoa, mas essa pessoa é a pessoa que vai Sim. incendiar. E pode ter certeza que vocês vão ouvir falar muito do remake ainda, porque muitas pessoas vão conhecer, porque existe uma fome, existe uma vontade e Deus ele responde a isso. Sim. Deus ele responde à fome pela presença dele. E é bom que isso não tá só em quem tá na liderança, mas em todos os voluntários. Porque é muito engraçado, às vezes alguém manda, Bia, olha isso daqui pro remake, ou Bia, olha isso daqui. Nossa, mas quando o remake estiver assim assado, tanto que teve o exemplo da Fernanda, que é a nossa sobrinha. Teve um dia que simplesmente deu a doida nela, ela mandou uma mensagem pro Nick, convidando ele pra ir no remake, e o Nick respondeu, falou que não ia poder vir, porque não tava aqui no Brasil na época, mandou o e-mail dele pra ela, pra gente poder mandar mensagem. Foi daí a gente criou também um e-mail pra poder mandar mensagem bonitinho pra ele, enfim. Tipo assim, a gente tem que ser ousado e eu vejo essa ousadia em todos, porque todo mundo também tem esse desejo, essa fome. Vontade, né? Porque querendo ou não adianta só eu e a Geu ter isso e o resto dos voluntários não estarem, tipo, nem aí, né? E é uma coisa Sim. que está acontecendo muito no Brasil. A gente Sim. olha, a gente vê que existem muitos jovens que, eu quero mais desse Deus. Tem se levantado. Tem uma se geração. levantado. Eu quero mais de Deus, vou fazer alguma coisa para Deus. Tanto que a gente está vendo muito esses movimentos, né? Uhum. Movimento assim, movimento assado. E os caras estão pregando em tudo quanto é lugar. Sim, E a gente percebe que Deus está se movendo entre a juventude, né? sim. Eu acho que o mais interessante disso é que as pessoas elas não têm se conformado. Elas não têm se conformado em só ir pro culto e voltar pra casa e, tipo assim, encontrar Jesus de domingo. Elas querem mais, elas querem na casa delas, elas querem no quarto delas, no secreto. E é nisso que Deus age. E Deus vai dando mais ousadia. Eu particularmente, que eu lidero um grupo de jovens, o Incendiados, e teve um momento que eu estava extremamente incomodado, porque a gente ensaia e canta no culto. A gente ensaia e canta no culto. Tipo, o ápice do nosso evento são as festividades, os cultos anuais. E eu tava muito incomodado com aquilo, porque, a gente ensaia e a gente sempre canta, as mesmas pessoas estão ouvindo, as mesmas pessoas estão sentadas, é o mesmo grupo. Eu falo, cadê? Eu quero mais desse Deus. Sim. Eu sei que Deus tem mais. E começa a surgir essas coisas, porque o mundo precisa ver, né? Com O certeza. mundo olha para a igreja e ele quer esse Deus que a gente fala. Só que muitas vezes ele não vê esse Deus em nós, porque parece que a gente está escondido. Uhum. Parece que a gente está cultuando em segredo, falando do nosso Deus em segredo. Então essas coisas que a gente faz para o mundo ver, o mundo pode ter certeza que ele está olhando nós com olhos atentos, Sim, esperando muita coisa. Sim, eu acredito que pra gente fazer a diferença a gente precisa, tipo assim, de Jesus e de ousadia. Teve um amigo meu que ele tava tendo uma crise de ansiedade e tal, acho que isso foi no começo do ano. Eu acho que até cheguei a comentar com a Bia. E aí ele falando, tava muito mal e tal, e ele chorando, tendo crise. E eu falei assim, olha, agora eu vou orar por você, tá bom? E tipo, foi muito inocente da minha parte. Eu realmente ia orar, porque eu acredito que muitas das vezes palavras não ajudam. A única coisa que pode ajudar é Jesus. Claro que existem tratamentos e tudo mais, mas às vezes você tá tendo uma crise, falar que vai ficar tudo bem, não vai fazer tudo ficar bem. Então eu fiz o que estava no meu alcance, orei por ele, e ele falou assim, obrigada, Gil, ninguém nunca tinha feito isso por mim. E eu falei assim, caraca, ninguém nunca tinha feito isso. E eu era amiga dele há 5 anos. Eu falei, cara, em 5 anos eu já era convertida. Tem que conversar. Sim, eu falei, eu nunca orei por ele.
uma coisa simples. Sim, uma coisa simples. Então, talvez você que está aí de casa, talvez você não precisa estar em um grande movimento, ou você precisa estar dentro da sua igreja. Você pode fazer a diferença com as pessoas do seu convívio, talvez orando por elas, talvez falando alguma coisa da palavra, mas a gente começa aos poucos e tendo ousadia também. Com certeza é algo que vai impactar muito a vida daquela pessoa, né? Porque ninguém nunca tinha orado por ele. Sim. Mas agora alguém já Ele orou. sente um Sim. cuidado, né? Ele sim. sente que ele é importante. Sim. Sim. Isso me lembra uma vez, eu estava no evangelismo, a gente estava fazendo um culto na rua, estava lotado, e tinha muitas pessoas, muitos crentes. E o pessoal estava em volta do mundo. E eu, em determinado momento ali, eu saí do meio e tinha um rapaz e eu fui conversar com ele. Eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar de Jesus para ele. Só que eu fui e falei para ele, Jesus, às vezes aí ele falou para mim que às vezes ele via Jesus como algo muito distante, algo muito impossível de se alcançar. Aí eu comecei a falar para ele que às vezes nem tudo que as pessoas falavam para ele era o que realmente Jesus era, porque ele tinha uma visão completamente corrompida, uma visão de que Jesus era aquele cara tirano, extremamente que vai matar ele e lançar ele no inferno, e essa visão que ele tinha da igreja. De quando ele tivesse o contato com o crente ia mandar ele pro inferno, ia fazer tudo aquilo. E eu falei pra ele do Jesus, eu resumi ali o plano de salvação pra ele, e ele olhou pra mim e falou, ninguém nunca falou de Jesus assim pra mim. Ninguém nunca me mostrou esse Jesus. Então são coisas simples, são palavras simples que às vezes a pessoa nunca ouviu, mano. Porque pra gente é algo simples, mas pra ele é poderosíssimo. Sim, até porque às vezes, acho que entra isso de novo na questão da gente se acomodar. Porque você falou assim, pra gente é algo simples, mas pra pessoa não. Porque não deveria ser simples pra gente. Escutar que Jesus nos ama não deveria ser simples. Ouvir sobre Jesus não deveria ser simples. A gente cai às vezes tanto no comodismo, de tipo assim, Jesus me ama, ele morreu por mim, é isso. Mas não, cara, Jesus... A gente não entende o significado disso, né? Porque a gente se acomoda. A gente deveria parar de se acomodar e realmente sentir isso de, tipo, Jesus me ama e crer nisso, que Jesus me ama e que ele morreu por mim. E isso é a chave da vida cristã. Quando a gente entende esse amor, a gente se rende a esse amor. E a gente faz tudo por esse amor, porque a gente entende que sem ele, a gente não seria nada. Sim. E a gente percebe que tem tantas pessoas querendo viver em santidade por causa da aparência, querendo lutar contra aquilo por causa do que o outro vai pensar, e não conseguem. Porque elas não compreenderam o que Jesus fez por eles. Não entenderam a graça. E quando a gente entende isso, que entende esse amor, que esse amor pega e fala e queima no peito e fala, ele me ama muito, ele fez tudo por mim, eu vou fazer tudo por ele. Sim, eu costumo falar muito que a gente não obedece aquilo que o Senhor nos fala porque a gente tem medo, mas porque a gente o ama. Porque a gente obedecer por amor é muito diferente do que a gente obedecer, porque tipo assim, se eu não obedecer, talvez o Senhor me puna, ou o Senhor faça alguma coisa comigo, ou eu vou pro inferno. Mas quando a gente obedece porque a gente ama, é mais leve, e a gente tem prazer em obedecer. Eu acho que esse é o segredo para que a gente permaneça. É a gente conhecer de fato o amor de Jesus. E a gente só reconhece isso tendo relacionamento, né? Em secreto. Sim, verdade. O relacionamento com Jesus é algo que muda a nossa vida, muda. Você entende, um amor é tão profundo que é difícil até da gente explicar o que a gente sente, porque parece que só faz sentido esse amor. Parece que nada mais que a gente vive nesse mundo faz mais sentido, porque existe algo muito maior, é esse amor. Eu acredito que essa seja a chave. Se você está assistindo esse vídeo, você luta contra o pecado, contra uma maldade do seu coração, entenda. Entender o amor de Jesus é a chave de você conseguir fazer isso. Entender que a graça não é apenas um favor merecido, mas ela nos capacita a ser santos. Ela nos traz essa força para que nós possamos seguir a caminhada, porque ela traz um entendimento de quem Deus é. E vocês seguem essa caminhada, vocês têm um remake, que é uma ideia de avançar, de levar Jesus. Com certeza. Mas qual que é a mensagem principal que vocês levam todas as vezes que vocês se reúnem, que vocês vão pregar na rua? O que vocês levam de mensagem do remake, o objetivo? Eu acho que é sempre isso que a gente falou, né? De que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente quer frisar isso. Porque é o que rege o movimento, então pra mim não faria sentido a gente trazer ou falar de alguma coisa que não tenha a ver com isso. Por mais que às vezes a gente possa trazer um tema um pouco diferente para o culto, a gente sempre quer frisar essa parte que Deus é o mesmo de ontem. Né? Sim, que da última vez, no nosso último culto, a gente falou sobre depressão e ansiedade, que a gente fez em setembro. Mas a gente frisou nesse sentido, né? Que além de curar o físico, Jesus também cura a alma. Claro que a gente precisa se tratar, eu aqui se formando em psicologia, então eu não posso falar maldade.
Mas eu creio que, sim, Jesus capacitou os psicólogos para que a gente pudesse passar por eles, mas que Jesus é o único que também consegue transformar lá dentro. Eu tô até vendo um pedacinho do podcast do Dunamis, que acho que lançou ontem, que é com a Zoe Lilly. E aí ela já passou por um período de depressão, quando ela era mais nova, enfim, e ela tava falando de um negócio que eu pensei, caramba, é verdade, eu vou dar o exemplo dela, não vou lembrar 100%, mas faz sentido. Ela falou o seguinte: se eu te dou uma roupa pra você usar no Met Gala, vamos supor que você vai pro Met Gala. Eu vi isso aí, eu vi esse vídeo. E eu te dou, essa roupa rasgou, você não conseguiu ir com ela. E aí você vai ter que usar outra roupa, né? Beleza, você pegou outra roupa, se eu te dou no dia seguinte, vai servir pra alguma coisa? Não serve, porque você queria usar ontem. Naquela ocasião. E aí ela dá o exemplo que se aconteceu alguma coisa com você que te chateou, vamos supor, não sei algum exemplo, mas enfim, deixa eu ver. Alguém te machucou no passado e essa pessoa ela te pede perdão, tipo, depois de 10 anos. Tipo assim, tudo bem, já passou, mas você não consegue voltar no tempo e perdoar e fazer com que você esqueça tudo aquilo que aconteceu. Não tem o mesmo peso, né? Mas o Espírito Santo é o único que consegue voltar no tempo e fazer você, tipo assim, não esquecer, mas não sentir mais dor nisso. Porque por mais que você possa ir no psicólogo, você vai tentar tratar isso e tudo mais, mas só o Espírito Santo consegue fazer com que você alivie aquilo 100%. Entendeu? Então, tipo assim, a gente frisou isso. E a gente sempre frisa nesse sentido, né? De que Deus sempre é o mesmo, sempre. Sim, até porque o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que protegeu Daniel na cova dos leões, é aquele que esteve com os jovens na fornalha. Então, o que difere hoje? O que muda hoje? Tipo assim, por que o Deus que fez tudo aquilo hoje não pode, ontem, no passado, pode fazer hoje também? Nada mudou. O Senhor não muda. O que muda é a nossa fé, né? Sim. Eu já escutei de pessoas que a gente às vezes tá falando, meu, aconteceu isso com Pedro, aconteceu isso com Paulo, e a pessoa fala, meu, esses caras não existem mais não. Isso aí não acontece mais não. Você percebe que as pessoas se conformaram em não querer buscar mais isso, mas eles eram homens como nós, só que homens que não se preocuparam em falar, meu, eu quero mais de Deus, independente de qualquer coisa, eu quero mais de Deus. Maravilha, muito bom. Eu queria que vocês também falassem quando é o próximo culto do Remake. O pessoal já anota aqui pra mim na minha agenda que eu quero saber. Pode falar, Ju. É dia 22 de abril, às 18 horas, na nossa igreja, Rua Thelma Rita, número 3. Isso. Certinho? Tá marcado. Você falou certo. 22 de abril, anota aí, galera. 22 de abril, vocês pegarem o endereço aí, estejam lá pra cultuar o nosso Deus. Isso. Tá chegando já. Tá chegando. E nesses eventos do Remake, vocês, eu queria que vocês contassem qual foi a maior experiência que vocês tiveram com Deus nos eventos do Remake. Algo que vocês olharam e falaram, meu, isso aí foi sensacional. Esse dia eu nunca esqueço. Tem algum? Quer falar? Eu acho que o meu, assim, não foi num culto do Remake, mas foi nos no-offs que a gente faz. Porque a gente gosta de se aprofundar bastante e fornecer conteúdo também para os voluntários, né? Para que não chegue somente no dia. E teve um dos cultos dos no... Não era no off, era o Flow Fire, né? Foi no Flow Fire. A gente tava lá e aí a Gi, nossa amiga, ela tinha recém cortado a mão. Ela cortou aqui, assim, tudo. E ela precisou levar vários pontos da mão. E ela tava com a mão assim, ó, porque ela não conseguia mexer mais por conta dos pontos. E aí ela tinha pedido pra mim orar por ela, mas ela falou pelo WhatsApp. Eu falei, tá, quando a gente se vê, a gente ora. E acabou que nesse dia a gente orou com os voluntários, porque tinha uma pessoa lá que não tava muito legal. A gente chegou a orar e tal. E aí ela não falou nada, não falei nada, a gente não orou. E aí ela fez o momento dela de oração, a gente todo mundo orando na hora da oração e tal. E aí eu fui orar por ela, mas eu fui orar por ela sem pretensão nenhuma, nem lembrava da mão dela. E aí quando eu vi, eu tava no chão com ela e segurando as mãos dela. E na hora que eu vi, eu tava segurando a mão dela machucada. Aí eu falei, Jesus, eu acho que é agora. E aí, com toda a ousadia, porque a mão dela não mexia, ela não conseguia abrir a mão assim. Pra gente é muito fácil, às vezes a gente não dá valor nessas coisas, mas ela não conseguia abrir a mão. E aí, tipo, não era um negócio, tô sentindo uma dor, era a mão dela mexer. Aí eu falei assim, Jesus, eu acho que eu vou com toda a ousadia que eu tenho. Porque eu sei que não sou eu quem faço, é o Senhor. E aí eu comecei a orar, e aí ela tava no chão, ela nem olhava pra mão dela. E eu comecei a falar, mão, mexe agora em nome de Jesus. E de repente a mão dela começou, os dedos começaram a mexer. E na hora eu falei, cara, o que é isso? E aí parecia que, tipo assim, eu já não tava mais aqui no planeta Terra, eu tava lá, eu tava em outro lugar. E aí eu falei assim, Gi, a sua mão tá mexendo. E eu continuava, mão, em nome de Jesus, mexe agora. E a mão dela começava a mexer mais forte.
Aí eu peguei na mão dela e coloquei a minha mão sobre a mão dela e falei assim, Senhor, que não seja mais a minha mão, que seja a sua. Mão, seja totalmente aberta agora em nome de Jesus. E ela estendia a mão assim. E eu olhava pra ela e eu falava assim, gira sua mão assim. E aí tem até um vídeo que a gente grava os Flowfy. E eu começo a pular, eu começo a gritar de alegria, eu começo a rir. Sim, aí as meninas chegam todas juntas, aí eu conto o que aconteceu, aí todo mundo começa a gritar e pular todo mundo junto. Sim, porque era uma alegria conjunta, porque a gente sabe que não foi por causa da minha oração, por causa daquilo que eu fiz, foi por causa de Jesus. E a gente sabia que Jesus estava naquele lugar. Sim, e faz todo sentido, porque eu não tava perto na hora, eu tava tipo lá atrás, porque como a gente tava gravando, eu tava meio que coordenando a gravação, vendo, também tava ajudando a menina na mesa. E na hora que eu vi as meninas gritando, era como se fosse nítido, eu fiquei toda arrepiada e eu falei assim, a mão da Gi mexeu, sem saber. E eu já tava querendo gritar também, nem sabia o que era. Aí depois, acho que eu lembro que a Giovana veio pra trás, eu falei assim, Gil, o que aconteceu? Aí ela falou, eu falei, então foi isso mesmo. E é incrível, porque eu senti uma alegria que nunca veio dentro de mim, eu gritava de alegria. Sabe quando, tipo, quando a gente tá num show, a gente tá no estádio, tipo, a gente dá aqueles gritos? E eu gritava, eu falava, meu Deus! Alegria. Era alegria pura, eu pulava, e eu ia pro chão, e aí eu falava em línguas, aí eu voltava, eu abraçava a Gia, eu abraçava as meninas. Eu falava, caraca, a mão dela mexeu. Sabia que tinha sido Jesus. E foi incrível, acho que pra mim São coisas marcou. que não saem da nossa cabeça. Nossa, né? nunca mais. Que quando a gente lê a Bíblia e fala, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha é aquele que vê. E parece que quando a gente vê, aquele negócio não sai da nossa cabeça. Aí vem uma pessoa conversar, meu, o que é esse Jesus que você acredita? Eu falo, meu, Jesus é assim. Só que eu já vi ele em ação. E você fala, meu, aconteceu assim comigo, aquilo não sai da sua cabeça. Você testemunha aquilo, você conta para as pessoas. E isso, meu, a pessoa que é incrédula, ela olha e fala, meu, eu quero esse Jesus. Sim. Acho que o meu é um conjunto da obra inteira, né? Tanto os Flowfies, quanto os no Office, quanto o culto. Porque No off é um culto de preparação, é isso? o no Off é tipo uma célula, onde a gente, porque no Remake a gente tem meio que fases, né? Então, vamos supor, vou dar o exemplo do primeiro. A primeira fase foi amor, depois quebrantamento, adoração e avivamento. Então, os louvores têm a ver com essas 4 fases. Tem todo um esquema. Sim, tem tudo tá ali numa programação. E aí, quando vai trocar de fase, a gente tem alguém ministrando sobre o que acabou de acontecer e o que vai acontecer. Então, nos no-offs, a gente separa mais ou menos umas 4 semanas, né? Então, todo sábado a gente fala de um tema. Então, no primeiro sábado a gente falou de amor. No segundo sábado a gente falou de quebrantamento. No outro sábado a gente falou de adoração. Pra, tipo assim, por mais que não seja eu que vá ministrar, eu preciso saber daquilo ali, entendeu? E aí a gente faz aberto. O primeiro foi fechado, o segundo já foi aberto pra quem quisesse ir. Porque você vai no remix, já entende um pouco do que vai acontecer ali, ou do que a pessoa tá falando na hora que ela tá ministrando, né? Mas então, é um conjunto de tudo isso. Porque acho que nesse meio tempo, coisas como a que a Geu falou acontecem, tanto com a gente como com as outras pessoas. E é, tipo assim, incrível ver o crescimento de todo mundo nisso. Tipo, em tudo. Porque pessoas que não faziam tal coisa começam a fazer. E não porque eu, Bia, tô intitulando, porque eu nunca obrigo ninguém a fazer nada. Sim. É tipo assim, ó, você pode fazer isso? Porque eu sempre quero expandir todo mundo, sabe? E é incrível como que o próprio Espírito Santo convence, não é algo forçado, tipo, a Bia tá me pedindo e eu vou. Não, tipo assim, a gente realmente sente. A pessoa gera uma vontade, né? Sim, porque eu nunca tinha pregado antes e a Bia falou comigo no primeiro remake e eu falei não. E aí a Bia esperou 1 mês e pouco e aí quando ela falou assim, Gê, eu preciso da sua resposta. E aí meu coração já não tinha mais o não. Era o sim claro e nítido, só que eu queria colocar empecilhos. E aí o Espírito Santo falou comigo e eu falei assim, não, Bia, é isso, eu vou. E fui e estou onde estou hoje porque acredito que o Senhor me chamou pra fora do barco e eu fui. Então, realmente, as pessoas desenvolvem e a Bia nunca força. Ela, tipo assim, dá a direção e a pessoa, ela segue. Se ela quiser. Se ela quiser. Sim, porque acho que a gente tem que estar disposto a tudo, né? Foi até uma coisa que a gente comentou com ele recentemente, que a gente tem que estar disposto. Jesus procura pessoas dispostas e não pessoas preparadas ou prontíssimas. Porque quem diria que a gente ia liderar um movimento? Ele capacita, Sim. Ele capacita. Sim. Ou que, por exemplo, você poderia pregar. Ou tantas outras coisas, porque tantas coisas que aconteceram no remake que a gente descobriu pessoas. Por exemplo, a Biazinha nunca tinha cantado e no segundo remake ela cantou e ela cantou no Flowfy. A Fernanda nunca tinha cantado, a Fernanda tá cantando agora. A Geu nunca tinha pregado e tava pregando agora. A Nicole nunca pregou e tava pregando agora. E detalhe que eu era muito tímida. Muito tímida. Tipo assim, o que a gente tá fazendo aqui agora, eu acho que eu não ia falar nada, eu ia ficar. E tá falando bem. E vocês falaram dessas etapas, eu fiquei curioso. Como que vocês pensam nessas etapas do culto? Como que vocês preparam isso? Você tá falando das fases? Das fases. Normalmente ela gira em torno do assunto que a gente vai trazer.
Por exemplo, vou dar um spoiler. Esse agora é sobre avivamento. Então a gente separou, na verdade, 4 coisinhas que tem em todo avivamento e a gente meio que trata elas nessas fases. A primeira, a gente separou adoração e amor. Sim. Isso. A produção tá falando que sim. A segunda fase, se eu não me engano, é arrependimento e perdão. A terceira fase é presença de Deus. E a quarta fase é derramar do Espírito. Muito bom. É um negócio assim. Então a gente separa isso e aí quem vai fazer cada fase estuda, tipo assim, muito mesmo sobre o tema pra trazer pra gente nos no-offs. Então vocês escolhem um tema primeiro e depois vocês E a gente destrincham nesse isso. tema. E aí tudo tem que ter a ver. Os louvores tem que ter a ver com a fase. Aí a ministração tem que ter a ver com a fase. Pra quando chegar na hora da palavra, já tipo assim, tá quase desenvolvido pra desenvolver 100% no final, né? Então é sempre assim, a gente sempre escolhe o tema e vai dividindo isso. É tudo muito intencional, né? Sim. Fazer isso porque a pessoa precisa entender Sim. isso. Eu acho que falta muito isso nas nossas igrejas, né? Uhum. Falta mais você saber por que você está fazendo as coisas, né? Sim. Porque as pessoas às vezes não entendem, tipo, ó, eu vou falar tal tema, mas por quê? Uhum. Inclusive o avivamento é um tema que a gente tem falado demais, né? Porque é algo que a gente ora muito. Sim. E é muito incrível isso, porque eu lembro que quando a gente escolheu o tema avivamento, né, que eu creio que não fomos nós, foi o Espírito Santo, mas, tipo assim, ninguém tava falando disso, tipo, ninguém. A gente ainda não tinha nem terminado o remake, eu acho, o segundo remake, e eu já tinha pensado no tema. Que a gente tava lendo, eu tava lendo Avivamento de Azusa, se não me engano. E aí eu lembro que eu queria fazer em abril, porque eu tava lendo lá e aconteceu alguma coisa em abril lá, e eu falei assim, Geu, é em abril próximo e esse é o tema. Tranquilo. E ninguém tava falando isso porque não tinha nem acabado o ano ainda, porque eu acho que quando entrou esse ano que deu um boom Ano nesse passado, negócio. né? Foi hoje 2023. É. Acho que foi 2022, né? Que começou. Eu nunca tinha visto nada a respeito. Tanto que eu lembro que, tipo assim, a minha tia já tinha me oferecido esse livro de Azusa, tipo, há uns 6 meses atrás. E aí eu falei assim, ó, não quero não, tia, porque eu só conheci o Avivamento de Gales. Eu falei assim, tanto que quando ela falou assim, eu tenho um livro chamado Avivamento de Azusa. Eu tinha vaga lembrança de Gales, eu já pensei, é ele. Inclusive, a Azusa aconteceu por causa de Gales, Sim. né? E eu fiquei assim, Aí, beleza, aí até então eu falei, não, ela falou que era Azusa, eu falei, não é Gales, então deixa pra lá. E aí eu tava vendo um vídeo sobre a história da igreja, e aí eu vi que ele falou sobre o Avivamento de Azusa. Eu falei, minha tia tem esse livro aqui. Aí eu lembro que no dia eu mandei mensagem, tia, o livro que você tem é Avivamento de Azusa? Ela falou assim, tenho. Aí eu falei, já me empresta. Aí eu lembro que eu comecei a ler, e aí o Espírito Santo falou que a gente teve que tratar com aquele tema. Acho que eu falei pra Geu, mas tipo assim, sem ninguém saber. E acho que quando terminou, que a gente divulgou pro pessoal que ia ser esse o tema. Sim. Eu lembro que na época a gente já sabia, e eu lembro que uma pessoa veio perguntar pra mim assim, Bia, qual vai ser o tema? Eu falei que era avivamento sem que ninguém sabia ainda, porque eu não tinha tratado ainda com todo mundo, só contei pra essa pessoa porque ela perguntou. E aí ela falou, não, beleza. Ela disse que orou, e quando ela conversava com Jesus e falava sobre o tema, ela sentia uma paz, tipo assim, era isso. E aí, tanto que a Gi já comentou comigo esses dias que, tipo assim, o quanto tem falado de avivamento em outras igrejas, tipo assim, não tá mensurado. Não, Todo é mundo absurdo, fala disso muito, agora. Muito. Acho que foi ano passado. Uhum. Que começou a falar muito e eu tive um contato com o tema através do livro Avivamento País de Gales também. E, aquilo me fascinou, porque eu comecei a ler aquilo e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo isso aqui? Sim. Aí eu comecei a falar, eu quero mais, eu quero mais. E até então, tinha uma ideia muito abstrata do que era o avivamento. Tipo, a gente não sabia o que era o avivamento. Eu nem sabia o que significava a palavra. Então, a gente não sabia o que era o avivamento. A gente até escuta nas igrejas por aí, só que muito raso. Sim. E eu comecei a entender que avivamento era um negócio muito profundo e os próprios autores dos livros, eles não conseguiam descrever. Sim. Eles falavam, é uma obra do Espírito Santo sensacional, um derramar que alcança aqui, só que parecia que faltava palavras. E eu comecei a ler, eu li o Avivamento de Azusa, aí eu comecei a estudar, falei, tem mais, aconteceu mais, a gente foi vendo as histórias que aconteceu na John Wesley, George Whitefield, falei, o que aconteceu aqui? E a gente foi vendo que chegou na boca das igrejas no Brasil. Porque todo mundo só falava disso. A gente começou a ver, avivamento aqui, e aí, culto avivamento, movimento avivamento, e avivamento, e é um clamor que surgiu na igreja. Sim. E a gente começou a ensinar sobre esse tema. E a gente começou a ver que as pessoas também começaram, eu não sabia o que era isso. Então parecia que faltava Deus trazer para o nosso coração o que realmente era para que a gente pudesse orar. Sim. Igual hoje a gente clama por um derramar no Brasil. Porque existe uma promessa sobre o Brasil. Sim. A gente clama por isso. Só que não tinha como a gente orar sem saber o que era. Com certeza.
E eu acredito que essa é uma área que Deus gosta, vocês vão falar de avivamento. Muitas pessoas vão ouvir. Sim, porque a ideia é essa, eu até tava falando pra Gil. A gente não tá premeditando o avivamento naquele dia, mas a gente quer. Porque não tem como a gente fazer assim, ó, vai ter um avivamento e acabou. É Deus que decide. Mas eu falei assim, que as pessoas saiam de lá queimando por isso. É isso que a gente quer. Até conversei com a ministrante, que é a Biazinha. Falei, a gente tem que levar nesse sentido. O que é as coisas que premeditam o avivamento, o que é a base dele. Para que quando as pessoas saem dali, falam assim, eu quero viver aquilo. Sim. Eu quero que as pessoas ao meu redor vivam aquilo, entendeu? Então essa é a ideia principal, não é ficar assim, ó, vai acontecer no dia, vai acontecer. Porque... E uma coisa que, desculpa te cortando, Não. uma coisa que a gente, eu acho que precisa acontecer, que Deus está movendo também, é o encontro das gerações para orar por isso. Sim. Porque nós vemos que tem meio que uma guerra, né? Porque igual você vê os jovens falando de avivamento e os caras mais das antigas, os caras, meu, que conversa é essa desses caras aí? E parece que existe uma treta assim de, não é bem assim, você quer e eu não quero. Aí você percebe que tem jovens saindo para lugares, pregando em lugares e que a geração passada olha e fala, isso aí, esse cara aí não é crente não. Então a unidade, que é o que nós vemos em todas as histórias do avivamento, Sim. todas eles geraram uma unidade em oração. Independente do que o cara cria, independente não na crença em Jesus, mas eu digo em costumes. Independente de qual costume esse cara tinha e esse outro tinha, eles se uniam para orar por um derramar de Jesus. Eu acho que isso é o que Deus está traçando na nossa geração para a gente chegar a esse encontro. Nós vemos que tem igrejas por aí que tem até aquela treta, divisão, porque as pessoas não estão gostando muito desse clamor para o avivamento, outros falam que está tudo bem, só que ao mesmo tempo existem pessoas da velha e da nova geração falando, a gente precisa se unir porque Com certeza. quem abre os olhos espirituais vê que está acontecendo alguma coisa. Sim. Está acontecendo alguma coisa. A gente está vendo muitas coisas diferentes no meio dos jovens, esses movimentos, não é à toa. Não é à toa, Deus está movendo alguma coisa e vai vir. Sim. Você lembra daquela história do Brunão que você mandou no Conectados uma vez? Dos discípulos serem jovens? Da idade dos discípulos? Eu acho que eu lembro bem por cima, assim, posso esquecer alguma coisa, mas ele fala Você complementa. que todos os discípulos de Jesus, Jesus ia pagar, acho que imposto, não era? E aí só Sim. ele e Pedro pagavam. Sim. Cada idade, né? Sim, porque todos os outros discípulos eram jovens. Adolescente. Não tinham idade Sim. suficiente para ter que pagar. Então, e aí ele falava que quando o Senhor quer tocar a terra, quando o céu quer tocar a terra, o Senhor ele usa jovens e adolescentes. É porque, a força jovem, os jovens, eles têm o vigor, cara. Sim. E os antigos, eles têm a experiência que a gente não tem. Sim. Então, em muitas ocasiões a gente precisa, até aqui eu entendo. A gente precisa escutar os conselhos porque eles já passaram por muitas coisas que a gente ainda não passou. Porém, o jovem tem a força que eles não têm mais. O jovem vai pisar em lugares onde eles não vão pisar mais, alcançar um público que eles não vão alcançar mais. Então, o equilíbrio de entender que, a maturidade de entender que é necessário, tem que acontecer. Sim. Porque o mundo precisa ser tocado e através dos jovens. Sim. Através dos jovens isso vai acontecer. Eu acho que eu vi esse vídeo também que é daí que eles tiram, que Pedro a gente vê que ele sempre falava muito, né? Mas parece que ele era meio porta-voz. Não só porque ele falava demais, que ele falava muito, era desenrolado, mas só que também pela idade, que ele já era mais... E a gente vê por aí que os caras eram muito novos, 15, 16 anos. E a gente vê que Deus está fazendo isso de novo. Sim. A menina do remake, ela tem 14 anos, uma delas. A Tamires tem Tamires. 14 ou é 13? 14 anos, 14 anos, é muito nova. Pro mundo atual que a gente vive, Sim. isso é algo surreal. E a gente vê elas se desenvolvendo, né? Com certeza, todos eles, na verdade, né? Sim. Acho que o mais gratificante de ver tudo isso é o desenvolvimento do pessoal, que foi o que eu falei há um tempo atrás. Pessoas que, a maioria deles a gente já se conhece há um tempo, né? Então eu sei que, teria coisas que eles me negariam a fazer se fosse eu, Beatriz, que estivesse pedindo. Mas por algo maior eles fazem. Eles fazem. Sim, a Fernanda abriu o remake, fez uma fase. Quando eu lembro que no primeiro remake eu tava, muito em choque de falar pro pessoal que cada um ia fazer, porque eu achava que todo mundo ia me falar não. Negar. Tanto que eu ainda falei assim pra Gil, a gente vai fazer o seguinte, lembra da reunião? A gente vai falar sobre a ideia e depois a gente chama cada um no particular e fala o que vai fazer pra gente não tomar um não ali na frente de todo mundo. Porque, eu sabia que pessoas poderiam aceitar e pessoas poderiam falar que não, né? Só que na hora tava todo mundo tão à vontade, que eu falei assim, eu vou falar na frente de todo mundo. E no final das contas todo mundo aceitou. E eles mesmos se surpreenderam, porque eu lembro que, eles olhavam, eu vou fazer isso?
Nem acreditava neles Sim, mesmo. e eles foram ousados em aceitar. Sim. Eles tiveram ousadia É. de ir, de fazer, de enfrentar, mesmo sem saber. Porque a maioria deles não tinha nunca nem pegado o microfone Sim, pra poder isso é falar. sensacional. Eu lembro da primeira vez que eu preguei, que eu acho que eu andei uns 4 km em círculo no púlpito, assim, que eu pegava o microfone e eu tava tão nervoso que eu andava pra lá, andava pra cá e o fio começava a enrolar, assim. Aí a minha irmã vinha e desenrolava o fio, assim, e eu continuava andando, daqui a pouco ela vinha de novo. E eu tava tão nervoso, que eu preguei sobre Davi e Golias, que é a clássica do cara que vai pregar pela primeira vez, Davi e Golias. Mas aquilo foi um passo importante, porque a gente supera o nosso medo, né? Sim. Sim. E vocês falaram da idade a idade dos discípulos. Quem é a pessoa mais velha do remake? Só pra eu ter o. Eu acho que é o meu testar um negócio namorado. aqui. O meu namorado que tem 22. Ele é o tipo o Pedro do rolê. É. Então vocês também são muito novos. Acho que De 14 a 22. sim. Então aí a gente vê que é meio parecido com os discípulos. Então as histórias dos discípulos estão prestes a acontecer de novo. Sim. Amém. Muito bom. Vocês, além do remake, vocês lideram algum outro grupo, algumas outras pessoas, algo a mais que vocês fazem de trabalho interno na igreja? Eu lidero o Ministério de Dança. Então acho que é só de dança, né? Tirando um remake. Sim. É, só Ministério de Dança. Como é que é pra vocês serem líderes tão jovens? O que vocês acham? Eu acho que pra mim no começo foi difícil, porque eu comecei a ser líder da dança com 15 anos. Eu era bem novinha, já fazia 5 anos que eu também tô na dança. Eu entrei no final de 2018 e foi desafiador, foi difícil. Eu acredito que eu amadureci muito nesse tempo. As meninas, a maioria das meninas do remake também fazem parte do Ministério de Dança, então aprendi a lidar com pessoas, foi difícil. Claro que foi difícil, eu era uma adolescente, não que eu não seja agora, mas eu era muito mais novinha. Sim. Tinha recém me convertido, tinha 1 ano de convertida. Então foi difícil, mas eu acredito que me moldou pra ser quem eu sou hoje. E eu quis correr várias vezes. Eu quis desistir muitas vezes. Eu quis falar assim, Jesus, eu não quero mais nada. Pega essas meninas e leva. Não quero. Escolhe outra pessoa, põe outra pessoa no meu lugar. Mas eu sei que nesse processo elas me ajudaram, eu ajudei elas. E acima de tudo, Jesus, ele me moldou. Então eu acredito que às vezes a gente corre de liderança, né? A gente fala, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir e tal. Mas faz parte do processo. Eu sei que eu não seria a Jo que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse sido líder. E tanto que durou, né? 5 anos é bastante tempo. A gente sabe que ser líder é um desafio imenso, mas eu acredito, a Giovana definiu bem, né? As dificuldades e também o fruto, né? Que ver o fruto eu acho que é Com certeza. o que nos mantém, né, na liderança. Ver as pessoas se desenvolvendo, eu acredito que seja o papel de todo líder, né? Porque a gente vê o papel dos pastores, é que as pessoas alcancem a maturidade, que as pessoas comecem a entender e a andar com as próprias pernas. Não que eles não vão precisar mais de nós, mas que eles vão entender e, até aqui você me ajudou muito, mas agora eu quero fazer. Agora eu quero passar essa etapa. Eu acho que a gente, como líder, ter esse olho clínico para falar, mas essa pessoa aqui tem talento para isso, eu preciso ajudar ela. É algo muito importante. Sim. E eu acho que a maior dificuldade, vocês também devem passar por isso, é as pessoas que não querem. Não sei se vocês têm contato com esse tipo de pessoa, que você faz de tudo, você mostra, você ensina, mas parece que a pessoa não quer. Talvez porque o tempo dela ainda não chegou, ou talvez porque realmente ela está em outra etapa da vida. Vocês já passaram por isso? Eu já fui líder do Ministério de Mídias, hoje eu não sou mais, porque na época eu estava como segunda, o líder se afastou, então eu entrei como primeira, quando o líder voltou, ele ficou como primeiro, né? Então, acho que lá eu sempre tive um pessoal que sempre estava muito disposto. Então, tipo assim, não tinha tanto problema. Acho que no remake, que é a minha segunda liderança, né? Eu também acho que nunca tive tanto problema assim. Claro que tem gente que às vezes é meio arredio, né? E que não dá pra ficar impondo muita coisa. Agora que a gente tá crescendo um pouco mais, acho que é um pouco mais difícil, porque, querendo ou não, eu tenho mais intimidade com o pessoal que é do nosso ministério. Então eu conheço muito bem o pessoal. E eu acho que é isso que me dá mais problema. Tá todo direto. Sim. Agora quem tá longe até então, todos eles parecem ser, tipo assim, muito focados e compromissados com o que precisa ser, né? Claro que tem uma vez ou outra que, tipo assim, vamos fazer isso aqui? Não, eu não quero, mas, tipo assim, não é nada que seja tão grande assim, ou que não dê problema. Acho que a minha liderança sempre foi bem tranquila. Bem tranquilo. Ainda bem. A minha não foi muito tranquila, não. Não, mas acontece, não tem jeito. Sim, porque eu tinha 15. As meninas tinham, tipo, 10,
11, 13. Criança, né, mano? Sim, eram muito jovenzinhas. Então, tipo, além de ter que lidar com elas, eu lidava com os pais delas. E a gente sabe que, por exemplo, quando você mexe com o filho de alguém é complicado. É muito complicado. E a gente tem que aprender. Eu acredito que isso me ajudou muito. Eu acredito que hoje eu consigo lidar com as pessoas do remake de uma forma diferente do que eu lidaria se não tivesse. Isso que eu falei pra Bia sobre, que ela comentou sobre não ser muito extremista e tudo mais, eu aprendi na dança. Porque eu aprendi que existem coisas que eu não preciso cobrar das meninas. Existem coisas que são fases. Existem dias que elas chegam lá e elas não, tipo assim, não que não conseguem ministrar, mas você vê na cara delas que elas não estão legal. E aí, tipo assim, o nosso papel é encorajar, falar assim, olha, você quer ir? Não, Gil, eu consigo, tá, então vai, tô aqui. Se você achar que não vai, então não vai, tudo bem, tá tudo bem. Ou, por exemplo, Gil, ó, hoje eu tô muito triste, mas eu vou encarar. A gente vai lá e ora juntas. Teve até um exemplo que a gente chegou a postar na página do Mover, que a gente sempre estimulou a orar juntas. A gente tinha momentos de oração nos ensaios. E momento de oração, tipo assim, da gente gritar mesmo, Jesus, nós estamos aqui, nós queremos mais. E deu frutos. Teve um dia que eu cheguei na igreja e eu não estava escalada para dançar, então eu cheguei 6 horas. E quando eu olho assim, as duas meninas que estavam para dançar, elas estavam sentadas no chão, uma orando pela outra. Eu não lembro eu lembro de quem era, mas eu não sei quem estava mal, mas estava uma orando pela outra. E aí, ali eu não precisei fazer meu papel de líder, porque eu ensinei elas. Sim, eu ensinei elas o que elas precisavam fazer e elas fizeram. Sim. Então eu acredito que são muitos altos e baixos, tem os pontos negativos, mas eles nos ensinam, principalmente como pessoa, nos ensinam a pensar aquilo que Jesus faria e a gente não agir pela nossa própria carne, porque às vezes tá vontade de fazer, você vai ficar de banco, você não vai fazer mais nada. Eu vou ser extremista, hein, gente? Pois é, tipo, a gente tem vontade. Sim. Tipo assim, nossa, a gente planejou tudo certinho, aí chega no dia, não vou pro ensaio. Nossa, não vou. Aí machuca. Aí vai, às vezes você preparou tudo certinho, a pessoa 5 avisa. minutos antes do ensaio. Isso machuca, isso dói na gente que é líder, mas as pessoas elas têm dificuldades. Teve até quinta-feira, eu passei o dia inteiro, uma das meninas mandou mensagem pra mim, e aí ela falou assim, Geu, acho que eu não vou conseguir ir pra roupa pro ensaio, porque tá pra lavar. E aí, tipo assim, na hora, por dentro, eu falei assim, caramba, mas eu avisei 2 semanas antes. Só que eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema. Quando eu cheguei na minha casa, e eu fui procurar a minha roupa, eu não achei a minha roupa. E na hora eu falei assim, nossa, eu vacilei. Tipo, eu não cheguei a falar nada pra ela. Eu não julguei ela pra ela, né? Só na minha cabeça. E aí eu não cheguei. Agora ela tá sabendo. Agora você tá sabendo. Você assistiu, você tá sabendo. Eu não cheguei a falar nada pra ela, mas dentro de mim eu pensei algo. E eu vi depois que eu fiz o mesmo algo. E às vezes esse é o problema. A gente julga e a gente olha pros nossos liderados como se eles tivessem que ser perfeitos. Quando a gente não é Quando a perfeito. gente também não é. E aí, na hora que eu tava procurando a minha roupa, o nosso guarda-roupa tava todo bagunçado, porque eu joguei tudo pra fora. Eu joguei. Eu falei, não, preciso achar. E aí, na hora, Jesus me lembrou disso. E ele falou assim, Gil, existem falhas. Existem dias que não tem como. Existem imprevistos. Sim. Existem imprevistos, acontece. Tá tudo bem. Tipo assim, não é um negócio super importante, vocês só queriam passar com a roupa. E aí, tipo assim, você não precisava ter pensado o que você pensou. Porque ele que me segurou ali para não mandar mensagem. Era o body branco que você queria, né? Era o body branco. Tá limpo lá. Você achou? Eu usei ontem. Não era aquele não. Era outro. Tá. E aí, Jesus me lembrou disso, e aí no meu coração eu tinha que chegar no ensaio e pedir perdão pra elas. Pedir perdão porque eu pensei, e porque ele me lembrou de todas as vezes que elas falaram alguma coisa pra mim, e que eu posso não ter reclamado no momento, mas que de alguma forma eu falei assim, caramba, mas não deu pra fazer, não se comprometeu, não fez isso, não fez aquilo. E aí quando é comigo, Jesus me ensinou a entender mais as pessoas. E eu acho que as nossas falhas, eu acho que elas ensinam muito mais do que a gente pregar uma perfeição, né? Porque Sim. é a gente pregar o que não existe, cara. Sim. Porque a gente sabe que a gente erra muito, a gente pensa muita maldade, mas eu acho que quando os liderados olham e falam, meu, esse cara é humano igual a mim. Mas olha onde ele tá, olha o que ele tá fazendo, Sim. e ele é humano, eu também consigo. Eu acho que isso influencia mais do que a gente pregar uma perfeição. Porque eu vejo que as pessoas estão distantes de Deus porque elas não conseguem ser perfeitas. Sim, e isso é fundamental, é muito importante. Nos nossos ensaios, a gente trava ensaio, tipo assim, não vamos ensaiar a coreografia, a gente vai sentar e conversar. Não sei se você já fez isso lá com jovens, mas, tipo assim, a gente descobre cada coisa. E, tipo assim, coisas que não é, ai, Gil, eu tô em pecado, mas, tipo, Gil, essa semana na minha casa foi muito difícil. Teve, tipo assim, nível das minhas jovens lá chorarem. Tipo assim, olha, tá difícil, tá complicado. Uma vez eu fiz uma reunião com os jovens, era para ser um culto, e chegou lá e falei, meu, hoje a gente vai contar sobre as nossas derrotas e as nossas vitórias. Como é que é, e a gente começou a conversar, começou a trocar uma ideia, e ele, meu, eu queria falar de Jesus pra pessoa, mas eu não tive coragem.
eu fiquei com medo, aí a outra, eu pensei uma coisa ruim da pessoa, e a gente começou a conversar sobre isso, sobre as nossas dificuldades, as nossas tristezas, e eu também contei várias coisas. Eu contei uma coisa que aconteceu comigo sobre uma palavra de conhecimento errada que eu tive sobre uma pessoa, que eu já tive palavras de conhecimento que bateram e realmente o Espírito Santo estava falando, só que teve uma experiência que eu tive que eu estava no evangelismo, e a gente estava lá, foi lá na Zona Leste isso. A gente estava lá no culto e pregando aquele mover lá, e eu olhei para uma moça e eu falei, e algo na minha mente falou, o nome dela é tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, encafifado, eu falei, o nome dessa... E a minha vontade era ir lá e perguntar para ela se o nome dela era aquele, e eu não fui. Só que ela tinha uma amiga, tava em duas. Aí depois o pastor que estava pregando, ele chamou essa menina para perto. Aí ele mandou justamente eu orar por ela. Aí eu orei por ela, eu falei, eu não vou perder a oportunidade, vou perguntar o nome da menina. Aí eu perguntei e ela não. Aí eu nossa, era realmente a minha mente. Só que, por que eu falei isso para aqueles jovens? Porque se eu não tivesse perguntado, eu nunca ia saber. Sim. Tipo assim, se eu não tivesse perguntado para ela, eu nunca ia saber se era o Espírito Santo ou era eu. E eu acredito que o mover nos dons, a gente precisa aprender a mover nos dons, porque quando o Espírito Santo nos fala, a nossa mente é muito parecido com o pensamento. Na verdade, é um pensamento. E a gente entra naquela crise, será que é o Espírito Santo ou será que é eu que estou pensando? Só que a gente só vai saber de um jeito, checando, na humildade. Porque às vezes a gente vê também pessoas que pregam aquele negócio totalmente místico, que você fala, não tem como eu ser assim. E às vezes não é, às vezes é uma coisa tão natural que você fala, Deus me usou aqui, eu nem percebi. Pelos testemunhos das pessoas falando aquilo que você falou, era o que eu estava passando. E você às vezes fala e nem percebe que aquilo foi Deus te mandando uma mensagem que não tinha como você saber. E eu contei isso para eles, eu falei, aconteceu assim, assim, assado, outro contou uma tristeza, falou, e aquele momento foi muito proveitoso, porque a gente entendeu, ninguém aqui é perfeito, mas todo mundo quer melhorar. Eu acho que é um ponto importantíssimo. E vocês acabam se unindo também, né? Porque um comenta uma coisa, aí você vai lá e aconselha. Talvez se não tivesse aquele momento, não ia falar isso pra ninguém. Exatamente. Ia ficar guardado dentro dele e ia ficar lá. E eu acho que funciona até pra que a gente reconheça, porque a gente sabe que nós somos falhos, a gente convive, né, o dia inteiro, a gente sabe de onde que a gente cai, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos, a gente sabe quando a gente vacila, a gente que é jovem quando responde o pai assim de uma forma mal educada, ou quando a gente responde, sei lá, um amigo, um colega, algum superior assim, de uma forma equivocada. E eu pelo menos me sinto culpada às vezes tem dias que eu me sinto a pior pessoa do mundo. E conversando com as outras pessoas, eu percebo que nós somos assim, as pessoas são assim, a gente se culpa muito, a gente se frustra e fala assim, não, eu não mereço Jesus porque eu sou isso, isso e isso, eu não mereço chegar perto, eu não mereço orar. Eu acho que isso que é o principal que o pecado faz com a gente, achar que a gente não pode orar mais, que a gente não merece, que a gente não pode falar com Jesus mais. E conversar com as outras pessoas, a gente vê que todos a gente peca, todos caem, mas todos se levantam também. E Jesus continua nos amando independente disso. É perceber que nós não somos a pior pessoa do mundo, que é tipo assim, existem dias bons e dias ruins, e o importante é permanecer. E quando você é cristão, você sabe disso, mas quando acontece isso, acho que você esquece, é como se você tivesse uma amnésia de tudo que você sabe. E às vezes você contando e a pessoa te lembrando, é verdade, né? E Satanás faz isso com a gente, né? Sim. A gente erra, ele fica não, você não é digno. Sim. Você não é capaz, você não consegue. E parece que quando a gente toma uma atitude dessa para outra pessoa, a gente está fazendo o papel dele. Sim. A gente não está fazendo o papel de um cristão, a gente está fazendo o papel de Satanás, de levar o peso para aquela pessoa não alcançar Deus. Então é algo muito estranho, é algo muito... A gente vê que a gente está tomando uma atitude que não é de Deus. Sim. Porque o acusador é ele. Sim. Tem um amigo meu que falou pra mim há um tempo, ele falou assim, Gil, porque tinha acontecido algo, eu vou explicar, mas ele falou assim, Gil, aquilo que o inimigo ele te faz é lembrar você do seu pecado. E Deus, ele te lembra dos momentos que você teve com ele. E aí eu falei, caraca, é isso. Porque eu escrevo pra Jesus. Eu falo, oi Jesus, e eu lá desenvolvo todos os meus pensamentos, meus sentimentos. E uma dessas cartas que eu escrevi pra Jesus, eu acho que foi em agosto do ano passado, eu falei assim, Jesus, eu queria muito que o Senhor olhasse pra mim. Eu queria realmente sentir os teus olhos em mim, porque eu sei que se isso acontecesse, eu não conseguiria mais ficar de pé. E aí, depois de 4 meses, isso aconteceu. E Jesus olhou pra mim, eu senti ele me olhando e eu caí no chão, de joelho. Porque o negócio era tão absurdo que eu não conseguia ficar em pé mais. E eu chorava, que era um choro que, assim, lavava minha alma, parecia que era de dentro. Eu nunca vou conseguir reproduzir esse choro. Nem que aconteça algo horrível, eu nunca vou conseguir, porque eu sei que saiu de dentro de mim.
E aí, acho que tem umas 3 semanas, eu não tava muito legal, foram dias ruins, foram dias pesados. E eu tava me lembrando de todas as coisas erradas que eu já fiz, e eu falei, cara, eu sou muito indigna, não mereço falar com Jesus. E aí, na hora, eu falei assim, vou ler as minhas cartas, faz muito tempo que eu não escrevo, eu vou ler. E aí, quando eu desci, eu achei essa carta. E aí eu li, e aí eu falei assim, caraca, eu escrevi sobre o momento, antes do momento acontecer. E ele aconteceu. E aí, na hora que eu falei com meu amigo, ele falou isso, ele falou assim, Gil, Deus sempre vai te lembrar dos momentos que você teve com ele. Ele não te acusa, quem te acusa é o diabo. Muito bom, muito bom. São coisas que ficam cravadas na nossa mente, na nossa memória. E a gente vê isso por aí, né? Que a gente vai pregar na rua, a gente vê que tem pessoas que tiveram esses momentos e no momento de crise elas se afastaram. E a gente está aqui para falar para trazer à memória aquilo que você sentiu, Sim. aquilo que você viveu, porque Jesus ele tem saudade de você. Sim. Jesus ele quer te encontrar, Jesus ele quer te amar. Jesus ele quer mais, ele quer um relacionamento. E a gente está aqui para isso. A mensagem que a gente carrega do Evangelho é essa, de alcançar pessoas, que existem pessoas presas nisso, pessoas que precisam mais de Jesus e querem mais. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm algo mais para falar, alguma outra experiência, algum conselho para os jovens que têm sede, alguma direção, algo do tipo. Se vocês têm algo mais a comentar, um assunto. Tá bom? Eu quero. Polêmica. Me O povo gosta de polêmica. Me empolguei. Eu acho que esse vai ser o testemunho da minha vida. Porque, enfim, eu preciso dar esse testemunho na igreja, inclusive. Eu tô procrastinando um pouquinho. Tem que dar antes do episódio sair no ar. Pode o pastor ver aí. Provavelmente quando É um vocês estiverem spoiler. vendo já saiu. Mas enfim, eu acho que a vida cristã ela é feita de renúncias. E eu acabei a escola em 2020. E aí eu tinha pra mim que eu tinha que entrar na faculdade, eu tinha que fazer faculdade. E orei durante o ano inteiro, pedindo pro Senhor a direção daquilo que eu faria. Eu tinha na minha cabeça que eu faria dança, estética ou biomedicina. E aí eu fiquei um ano inteiro orando. Um ano inteiro orando. E aí no final do ano o Senhor não tinha me respondido. E eu falei assim, tá, Deus, o Senhor não me respondeu, então eu não vou fazer vestibular, porque eu quero a sua resposta. Eu quero muito fazer faculdade, mas eu também quero a sua resposta. E aí eu não fiz os vestibulares, eu só tinha me inscrito para fazer o Enem. E aí o Senhor me respondeu em janeiro. No dia que eu fui fazer meu Enem, eu voltei e eu achei que eu tinha ido muito mal e eu chorei. Eu saí de lá e fui pra igreja, metade do culto rolando, mas eu fui pra igreja porque eu precisava de Jesus. Eu precisava estar lá. E eu fui até lá e eu caí no chão de tanto chorar. E aí o Senhor falou assim, eu sou o Deus que provê. Então eu vou prover pra você. Independente do resultado, eu vou prover. E aí eu fiz o Enem e tudo mais. Fiz uma outra prova depois porque o Senhor tinha me falado. Eu queria biomedicina, a princípio de tudo. O Senhor falou, pode ir, vai. Fui, fiz, ganhei uma bolsa, finalmente consegui fazer. E aí fiz biomedicina por um ano e meio. Na metade do ano passado, depois do remake, o Senhor falou comigo de madrugada, ele me acordou e falou assim, agora você vai pegar tudo que você tem e você vai descartar. Você vai trancar a sua faculdade. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, um ano e meio. E a princípio, eu falei assim, Senhor, mas um ano e meio, por que eu não comecei a fazer antes então? E aí o Senhor falou pra mim que era necessário, porque eu aprendi muito nesse tempo. Eu não aprendi sobre biomedicina, eu aprendi como viver, como sobreviver nesse mundo. Eu aprendi a ser mais responsável, eu aprendi a andar de trem, de metrô, que eu não sabia andar de trem, de metrô, eu sabia andar sozinha na rua. Então algumas coisas me ensinaram muito mesmo. E aí tranquei, e o Senhor me falava que eu ia fazer psicologia. E eu nunca tinha cogitado fazer psicologia, até então eu nem conseguia conversar direito com as pessoas. E aí fui e fiz, fiquei esperando um tempo, o Senhor me falou que eu deveria esperar os 6 meses passar, porque foi bem na metade do ano, eu esperei os 6 meses passar e as coisas iam se confirmando, e por muito tempo eu falava assim, Senhor, tá, mas eu acho que não, né, eu acho que o Senhor pode ter se enganado, eu acho que pode não ser pra mim, eu acho que eu posso recusar. E o Senhor me lembrava que não, que eu tinha que fazer. E aí eu nunca tinha trabalhado até então e eu mandava currículo pra vários lugares, e ninguém nunca me chamava. E eu fiz isso, eu tranquei a faculdade dia 8 de agosto. 8 de setembro me mandaram mensagem. Eu não tinha enviado currículo pra esse lugar, mas me enviaram mensagem e falaram assim, olha, tal, você foi selecionada, processo seletivo aqui da empresa e tal. Eu falei assim, tá bom. E aí nesse dia eu escrevi uma carta pra Jesus. Eu falei assim, Senhor, eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas mudam e que as coisas vão ser totalmente diferentes. Eu creio nisso, eu tenho ela até hoje. E aí passei, foi a primeira entrevista da minha vida, passei,
E comecei a trabalhar e tudo mais, e as coisas foram começando a acontecer. E aí eu já não tava mais pregando só no remake, eu pregava na minha igreja também. E eu comecei a ser mais ousada, eu comecei a me aprofundar mais com Deus, eu tive novas experiências, entrei pra faculdade. E aí eu falei assim, caraca, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena renunciar àquilo que eu achava que pra mim era bom, pra viver o que o Senhor tinha pra mim. Que hoje eu vejo que é infinitamente melhor. Eu saí da faculdade hoje e eu vou, no caminho da faculdade, estar em casa falando pra minha mãe o que eu aprendi, porque eu tenho prazer nisso. E eu vejo os frutos hoje, eu vejo que hoje eu tenho ajudado pessoas, eu tenho aconselhado pessoas, eu tenho, de fato, seguido aquilo que Jesus me chamou pra fazer. E eu sei que não é fácil, não tem sido fácil. Às vezes tem dias que são doloridos, são dias difíceis, são dias que exigem renúncia. Eu acho que o principal da vida cristã é a renúncia. É você negar o seu próprio eu. Mas vale a pena, porque eu não seria quem eu sou hoje sem isso. Eu sempre ter vivido isso. E o Senhor, Ele fez com que todos os meus traumas caíssem por terra, tudo aquilo que eu vivi, que eu tinha trago comigo desde a minha infância, e tem me ensinado que nele as coisas são melhores, e que o importante era renunciar. Então, você que está assistindo, se o Senhor tem pedido algo para você, renuncie. Entrega ao Senhor aquilo que Ele tem pedido, porque o que Ele tem para cada um de nós é infinitamente maior e melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. E a gente realmente não imagina, né? Pois é. Quando Deus pede, dói demais, meu. Às vezes a gente escreve a nossa vida falando, eu vou ser uma biomédica, eu vou fazer biomedicina, química, engenharia, seja lá o que for. E chega no momento Deus fala, não. E isso dói pra gente, a gente fala, meu, dói demais, só que a gente não entende o que vai. E, meu, psicologia, no mundo que a gente está vivendo, é algo que vai ser muito necessário para a obra de Jesus. Sim. Vai ser algo que Deus vai tocar muitas pessoas através dessa área, porque, meu, olha como é que os jovens estão. Olha o que está acontecendo com a juventude. Mas eu tenho uma coisa comigo que sempre quando Deus age, o nosso inimigo também age. E isso é numa proporção quase que equivalente, quase que igual. Então repara, quando as coisas estão indo muito erradas, Jesus ele move aqui do outro lado para tocar. E a gente vê pessoas aí jovens completamente transtornados, invadindo escolas, matando as pessoas. Eu estava estudando sobre isso, parece que as pessoas estão sendo como heróis, eles estão vivendo por isso. Existe uma plataforma que pega esses caras que fazem tais atos e coloca eles como reis. E essas pessoas, elas estão fazendo isso porque elas querem entrar para a história. Elas estão tomando atitudes porque elas querem ser lembradas por algo. E elas estão morrendo por essas causas. E, meu, a gente está morrendo por Jesus, a gente está vivendo Jesus, mas eu entendo que Jesus, na mesma proporção que o nosso inimigo, ele está movendo alguma coisa entre os jovens. Para ser resposta a isso, ser resposta a essas atitudes. E eu falo para vocês hoje aqui, vocês são resposta para essa geração. Amém. Tudo que vocês fazem, as atitudes que vocês tomam, vocês são respostas. Porque o mundo procura essas respostas. A gente sai pela rua, nós vemos nos olhos das pessoas o desespero de não encontrar as respostas, de, meu, eu estou vivendo, eu faço tudo o que eu quero, mas eu não consigo encontrar a resposta. Meu, a gente foi pregar esses dias num festival na rua aí, meu, as pessoas estavam lá, acabou de sair de um festival, e você olhava nos olhos das pessoas, você via uma tristeza, algo, parecia que era vazio. E a gente olha para nós, na nossa vida, nós fazemos um culto, cantamos um louvores e parece que a gente está radiante, parece que, meu, é algo sensacional. Então, o que nós temos é o que a geração precisa. Sim. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender que nós temos a resposta das gerações, nós temos a resposta que o mundo tanto procura. Que eles procuram na droga, na prostituição, em tudo quanto é coisa ruim, nós temos a resposta desse vazio, que é o nosso Jesus. Sim. Jesus que moveu a sua vida, que moveu a minha, que moveu a de você que está assistindo e que é isso, meu, esse Jesus vai encontrar essa geração. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderosíssimo para nós, Deus tem algo imenso, e a gente não nasceu nesse tempo à toa. Sim. Não nascemos nesse tempo à toa. Muito bom, sensacional. Sim. Muito bom. Jesus, ele é imenso, cara. Eu queria agradecer vocês por esse tempo de qualidade, por estar com a gente aqui, contando um pouquinho sobre a vida de vocês. Eu espero que você tenha absorvido bastante, usado a vida dessas meninas de Deus aqui como exemplo para você seguir. Porque entenda que Jesus, ele quer sempre mais de nós, ele quer a nossa vida, ele quer o nosso coração, ele quer a gente de corpo e alma.
E às vezes você vai abrir mão até de coisas que não são ilícitas, coisas que não são erradas, como fazer uma faculdade, porque você ama Jesus. Porque você ama tanto a Jesus que você fala, eu vou abrir mão disso aqui porque eu quero mais. E esteja preparado, porque o que Deus tem para fazer na nossa geração é algo sensacional. E se você que está assistindo esse vídeo, eu queria falar para você que você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Compartilhe esse vídeo e esteja conosco nas próximas. Valeu, um abraço. Tchau, galera. Obrigado.